Lucas, capítulo de número 15, versículo de número 17. Enquanto você procura o texto sagrado, eu gostaria de externar a minha gratidão, primeiramente a Deus, por me conceder mais uma oportunidade de estar pregoando a bendita palavra do Senhor, falando do amor de Jesus, não só para a sua, mas também para a minha vida. Gostaria de louvar a Deus pela vida dos nossos pastores, pastor Luciano, pastor Ageu, missionária Natasha, missionária Chayene, porque sempre tem acreditado e depositado confiança em nossos ministérios. Louvo a Deus também pela vida da minha esposa, uma guerreira de oração. Ela gosta quando eu falo isso. Não desistiu, hoje está contemplando aqui o milagre, a vitória, a promessa do Senhor Jesus, né? Glória a Deus. Quão bom, né, irmão, a gente contemplar a promessa de Deus. É tão bom, é tão maravilhoso. A gente vê que sangramos, lutamos e choramos, e hoje contemplamos aquilo que Deus falou há mais de 12 anos atrás. Aleluia. Evangelho segundo escreveu Lucas capítulo 15, verso 17. Quem encontrou, diga glória. Diz o texto sagrado: e caindo em si disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e pequei perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lo, e pondo-lhe um anel na mão e sandália nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Glória. Eu não sou de fazer isso não, mas eu quero que você olhe para o irmão que está do teu lado e diga a ele bem forte, bem alto, diga assim: hoje é noite que o Senhor vai achar alguém. Glória. Diga aí, cutuca ele e fala: hoje Deus vai achar alguém da tua casa, hoje Deus vai achar alguém da tua família. Glória a Deus, aleluia. Senta glorificando o nome do Senhor Jesus, porque eu estou sentindo uma graça de Deus aqui, ó glória. O Espírito Santo de Deus veio ministrando esta palavra desde o último culto, o culto de libertação na noite de sexta-feira. Deus começou a arder esta palavra ao meu coração quando eu estava em cima do altar. Oh glória a Deus, aleluia. Eu estava pedindo uma confirmação para o Senhor. Qual palavra trazer no culto de família, no domingo do culto da família? E quando foi pela madrugada o propósito de oração, eu estava, porque tem vezes, irmão, que em vez de você falar a Deus, mais fala contigo na oração do que você fala com ele. Glória. E coisa boa é quando a gente para ouvir Deus falar. Coisa boa é quando a gente se cala para poder ouvir o Senhor falar. Glória. Porque quando a gente se cala,
madrugada, oh glória, conseguimos ouvir a voz do Senhor, oh glória, e assim aconteceu nesta madrugada. O Espírito Santo queimou esta palavra ao meu coração. Só que eu queria trazer algo, oh glória, voltado para a família, mas Deus começou a falar pela oração da diaconisa Joyce na madrugada, pela oração do diácono Luciano na madrugada, e Deus foi falando por intermédio da boca de cada irmão, oh glória, e eu calado, observando e joelho dobrado, escutando a oração dos irmãos, e o Espírito Santo de Deus ardeu em meu coração, dizendo: está vendo, meu filho, eu estou falando desde o começo do propósito, desde o começo da oração, oh glória a Deus, aleluia. E eu falei: meu Deus, mas esta palavra, Lucas capítulo 15, fala do filho pródigo, o que tem a ver, oh glória, e o Espírito Santo de Deus falou: é esta a mensagem. Então não sei quem vai dar glória, eu não sei quem vai pegar a palavra, eu só sei de uma coisa: o que Deus tem para fazer nesta noite, Ele vai fazer por intermédio da palavra dele. O que Deus tem para operar nesta noite, Ele vai operar, mas vai operar por intermédio da bendita e errante palavra dele. Oh, glória, ele e você somos leitores, somos ouvintes, somos amantes das sagradas, das benditas e errantes sagradas escrituras. Sabemos que esta palavra, ela é viva e eficaz. Sabemos que a palavra do Senhor, presbítero Jorge, é um manual de vida para aqueles que têm o desejo de ultrapassar os portões da Nova Jerusalém, oh glória. Sabemos que esta palavra é alegria para aquele que se encontra triste. Sabemos que esta palavra é a cura para aquele que se encontra enfermo. Sabemos que esta palavra é a liberdade para os cativos. Sabemos que esta palavra é a chave para a porta que está fechada. Sabemos que esta palavra é a vida para aquele que está morto. Sabemos que esta palavra é o pão para aquele que está faminto. Sabemos que esta palavra é a água viva para o sedento, glória. Sabemos que esta palavra, ela é inerrante, ela é perfeita, ela é verdadeira. Esta palavra é o que o salmista vai escrever no Salmo de número 119, verso 105: lâmpada para os teus pés, lâmpada para os teus pés, oh glória. Eu vou repetir porque alguém pode dar glória. Lâmpada para os teus pés é a tua palavra, é luz para o meu caminho. Quem anda com a palavra não anda tropeçando na mentira do diabo. Quem anda com a lâmpada da palavra acesa não anda caindo em história de caroço. Quem anda com a lâmpada da palavra acesa não anda comendo um prato de Nabucodonosor. Quem anda com a lâmpada da palavra acesa não anda se vendendo por sistema. Vou pegar. Quem anda com lâmpada da palavra acesa, oh glória a Deus, aleluia, não se assenta, não se detém, oh glória, não se mistura, não se achega, não manda mensagem, não curte, não comenta, porque a lâmpada da palavra está acesa dentro da bacalabra xandarápia. Eu estou sentindo uma graça de Deus aqui. Deixa eu ver se tem alguém com a lâmpada acesa desta noite. Deixa eu ver se tem alguém com a lâmpada acesa. Calabra xandarápia. Quem anda com a lâmpada da palavra acesa está andando vivo. Como assim, pregador? Não estou entendendo. Quem anda com a lâmpada da palavra acesa está
andando vivo. Como assim, pregador? O salmista continua escrevendo no Salmo de número 119, no verso de número 107, dizendo: vivifica-me, Senhor, vivifica-me, Senhor, segundo, oh glória, segundo a tua palavra, oh glória, segundo a tua palavra. Podem falsificar o cartão de crédito, podem falsificar o dólar, podem falsificar o real, podem falsificar o euro. Quer saber de uma? Pode falsificar Boticário, pode falsificar Natura, pode falsificar Avon, pode falsificar um celular, um eletrodoméstico, oh glória. Mas ainda no Salmo 119, no verso 140, o salmista vai dizer, oh glória: puríssima, Senhor, puríssima, Senhor, e verdadeira é a tua palavra, oh glória. Oh glória a Deus, aleluia. Pode existir muito crente falso, mas a palavra continua sendo verdadeira, oh glória. Pode existir muito pregador falso, mas a palavra ainda continua sendo puríssima, continua sendo puríssima. Alabacalá pra Xandarápia. Eu estou sentindo uma graça de Deus aqui. Eu estou sentindo uma graça de Deus aqui. Se você pode dar glória, se você veio para adorar, se você veio para cultuar, se você veio prestar o que está escrito em Romanos capítulo 12, verso 1, pode começar a prestar, porque Ele está aqui nesta Ele está aqui nesta noite. Oh glória, é só para crente que veio disposto a prestar o culto racional. Deus abacalava Xandarábia. Talvez você está se perguntando: que palavra é essa que o pregador está falando? Eu vou melhorar, que é para ver se tu dá glória. João capítulo de número 1, versículo de número 1, diz a Bíblia Sagrada: no princípio era o verbo, no princípio era o verbo. Que é isso, pregador? Palavra. No princípio era a palavra, no princípio era a palavra, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, oh glória. A palavra estava com Deus, oh glória. A Bíblia continua dizendo: e o verbo era Deus, oh glória. A palavra era Labacalabra Xandarábia. A palavra era Deus. Olha o que diz no verso 12: Ele estava no princípio com Deus, oh glória. Eu gosto quando João vai escrever nos versículo de número 14, ainda do capítulo 1, dizendo: e o verbo se fez carne, oh glória. A palavra já virou carne, a palavra já encarnou, oh glória. Oh glória a Deus, aleluia. João vai escrever: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio da graça, cheio da graça, cheio de verdade, e vimos a sua glória. Que glória é essa? Glória como a do unigênito do Pai, oh glória. Esta mesma palavra que se fez carne, oh glória, que João está narrando, esta mesma palavra operou maravilhas nesta terra. Esta mesma palavra, oh glória, curou paralíticos. Esta mesma palavra curou cegos. Esta mesma palavra libertou cativos. Esta mesma palavra quebrou correntes. Esta mesma palavra quebrou agrilhão. Esta mesma palavra, oh glória a Deus, aleluia. Pilatos olhou e falou: olha, matei a palavra. Não. Quando deu no terceiro dia, oh glória, a porta do túmulo estava caída. Por que, pregador? Porque a palavra estava viva, glória. Pilatos olhou e falou: acabei com a palavra. Não.
Não acabou, porque no terceiro dia, o presbítero Jorge, é como se eu estivesse vendo Maria, chegou no túmulo e falou: agora acabou. No culto não tem mais palavra, não. No terceiro dia, a palavra já tinha ressuscitado. A palavra desceu do inferno e falou para a morte: ô morte, onde está o teu magrilhão? Inferno, aonde está a tua vitória? Me dá a chave do barraco, porque a palavra não vai morrer. Rabacalabra Xandarábia. A palavra na MPV não vai morrer. A palavra no meio dos obreiros na Rabacalabra Xandarábia. Eu estou para explodir com uma glória de Deus aqui. Labastéria. A palavra do Senhor está viva. A palavra do Senhor está viva. Oh, glória a Deus, aleluia. Eu posso imaginar o carrasco dando um chicotado e falou: aqui a palavra está acabando. Não. Quanto mais chicarabacalabra xandarábia. O pastor Ageu pregou na sexta-feira dizendo: oh glória, que o povo de Deus é igual clara de ovo. Quanto mais bate no povo, mais a palavra abacalabra xandarábia, mais o povo de Deus cresce. É como se eu estivesse vendo Jesus caminhando ao monte do Calvário, oh glória, sofrendo flagelação. Já foi traído, foi perseguido, foi humilhado, foi cuspido, foi transpassado. Eu posso imaginar o diabo fazendo reunião no inferno, sentado com seus demônios, dizendo: agora acabou para os crentes, porque a palavra morreu, oh glória. Agora acabou para os crentes, porque a palavra se foi. Mas quando der fé, oh glória, o véu do santuário se rasga de cima a baixo, oh glória, confirmando que a palavra, arabacalabra xandarábia, a palavra estaria viva. Estou sentindo uma graça de Deus aqui. Alamaste bidicalabranai. Alabracalabra xandarábia. É por isso que a palavra está no culto hoje. Oh glória, aqui em cima do púlpito não tem aberto. Oh glória, talvez um livro de conto de fábula, talvez um livro do conto da Chapeuzinho Vermelho. Não. Aqui não estou lendo historinha de Cinderela, não. Aqui eu estou lendo a igreja ler, os pregadores ler. O pastor ensina o que, pregador? A palavra do Senhor. A palavra calabra xandarábia. A palavra do Senhor. Oh glória, esta mesma palavra curou, esta mesma palavra libertou, esta mesma palavra transformou. E quer saber de uma verdade? Eu vou falar que é para toda a glória. Certa vez, presbítero Jorge estava um paralítico há 38 anos à beira de um tanque chamado Betesda. Oh glória, só que o paralítico estava há 38 anos precisando de um milagre, há 38 anos precisando de uma resposta. Só que estava esperando o milagre do lugar errado. Estava esperando o milagre do lugar errado. Oh glória a Deus, aleluia. Diz a Bíblia Sagrada que este paralítico estava esperando a água se movimentar, a água se mexer. Eu vou falar, eu vou pregar uma verdade aqui nesta noite, dizendo: o teu milagre não está no movimento, o teu milagre não está na revelação de RG, o teu milagre não está na revelação de CPF. O pregador evangelista Daniel não assumiu o altar da MPV para poder revelar o renovando do teu carro, para poder revelar os 3 dígitos do teu CPF, não. Eu assumi o altar com compromisso como os céus e como o Senhor, para poder pregar a babacalabra xandarábia, a bendita palavra, a bendita palavra, a palavra do Senhor que transforma, é a palavra do Senhor que liberta.
Oh, glória a Deus, aleluia. O problema de muita gente não ter recebido milagre é porque está esperando um movimento estranho, está esperando um movimento no lugar errado. Oh, glória. Só que Deus me autoriza a dizer para alguém aqui nesta noite, oh glória, o teu milagre só vai acontecer quando a palavra do Senhor entrar. O teu milagre só vai acontecer quando a palavra do Senhor entrar em cena. E diz a Bíblia Sagrada que certa vez, pastor Gilma, havia um homem cego na beira da estrada. Oh glória, oh glória. Só que nem tudo dura para sempre, nem tudo é para a vida toda. Oh glória. Eu estou pregando para alguém que já tem tempo na peleja, eu estou pregando para alguém que já tem tempo na luta, já tem tempo orando pela vida dele e pela vida dela, e parece que nada mudou. Oh glória. Eu estou pregando para alguém aqui nesta noite que estava igual o cego de Jericó, estava à beira do caminho, sem esperança de vida. Ei, meu irmão, só que eu tenho uma palavra do Senhor para te dizer, oh glória, nem tudo dura para sempre, nem toda guerra é para a vida toda. Por que, pregador? Porque uma hora a palavra do Senhor vai entrar em cena, uma hora a palavra do Senhor vai passar nesta estrada. Eu vou mergulhar que é para tudo a glória. Quem tem glória vai dar glória, quem não tem pode ficar calado, mas quem tem vai abrir a boca para dar glória, porque eu vou melhorar para tu. Havia um homem possesso de demônios em uma terra chamada Gadara. O povo já tinha aberto mão, o povo, oh glória, ninguém dava mais nada por aquele jovem. Alguém olhou para ele e disse: não tem mais jeito. Oh glória, tem muito tempo que está nessa vida, acabou para ele, não tem jeito mais. Larga de alabacalabra xandarábia, alabracalabra xandarábia, decalabra súria. Eu estou sentindo uma graça de Deus aqui. Oh glória, e Deus está falando comigo que tem alguém aqui na Bassúria, decalabra xandarábia, que tem alguém aqui que talvez está igual o familiar daquele jovem. Chegou o vizinho linguarudo, chegou o parente fofoqueiro, deu cutucão no teu braço e falou: larga a mão dele, para de orar por ela, porque aí acabou. Tem tempo que está na cocaína, tem tempo que está na maconha, tem tempo que está no crack, tem tempo que está na bebida alcoólica, tem tempo que está na prostituição. Não tem mais jeito, larga a mão dele, ó glória. Para de insistir, porque não tem mais solução. Só que eu tenho que dizer algo da parte de Deus aqui nesta noite: não pare de orar pela vida dele, não pare de orar pela vida dela, rabacalabra xandarábia, porque uma hora a palavra do Senhor vai chegar. Eu vou falar, diaconisa Cláudia, não para de orar, porque uma hora a palavra do Senhor vai entrar em cena. Eu vou deixar tu dar 30 segundos de glória. Oh glória, porque a palavra do Senhor está na MPV hoje. Eu vou deixar tu dar eu vou deixar tu dar 30 segundos de glória, porque a palavra de Deus está em cena. A palavra de Deus, rapaz. Uma hora a palavra do Senhor vai chegar. Uma hora a palavra do Senhor vai chegar. Uma hora a palavra do Senhor vai entrar em cena. Oh glória, os demônios que têm aprisionado a vida dele, os demônios que têm aprisionado a vida dela, oh glória, vai ter que bater em retirada. Oh glória, vai ter, eu vou falar igual o pastor Ageu,
vai ter que desmontar o acampamento, vai ter que desmontar a barraca, vai ter que desmontar a colônia, Rabacalabra Xandarábia, porque uma hora a palavra do Senhor vai chegar, quebrando o agrilhão da cocaína, quebrando o agrilhão da maconha, quebrando o agrilhão da prostituição, quebrando o agrilhão da mentira. Quando a palavra entra, a palavra sai quebrando mesmo, glória. Quando a palavra entra, a palavra sai igual uma espada, separando e dividindo, glória. Não desista dele e não desista dela, porque ainda há esperança. Ainda há esperança. Ainda tem um jeito. Ainda tem vida. Não desista dele, não desista dela. Se tu estava pensando em desistir do teu filho e da tua filha, Deus me trouxe aqui nesta noite para dizer: não desista. Se tu estava pensando em desistir do teu casamento, da tua família, Deus me trouxe aqui para te dizer: não desista, porque ainda há esperança. Ainda há esperança. E é justamente sobre isso que o evangelista Lucas vai escrever. Lucas, aquele também conhecido, glória, ou chamado por Paulo, em Colossenses capítulo de número 4, versículo de número 14, como o médico amado, ele vai escrever de maneira detalhada, ele vai escrever de maneira cronológica os feitos de Jesus nesta terra. E quando nos deparamos a escrita do evangelista Lucas, ele vai fazer a narrativa de uma das mensagens de Jesus Cristo em seu ministério terreno. E a mensagem que Jesus estava pregando é a seguinte, ó glória. A mensagem que Jesus estava pregando é a seguinte. Que mensagem é essa, pregador? A mensagem, ó glória, que ele estava pregando é: ainda há esperança para aquele que está perdido. Ainda há esperança para aquele que está perdido. Diz a Bíblia Sagrada no Evangelho segundo escrito pelo médico amado, oh glória a Deus, aleluia, no seu capítulo de número 15, diz a Bíblia Sagrada que Jesus estava pregando. E eu gosto quando a Bíblia vai dizer que se aproxima dele todos os publicanos, todos os pecadores, para ouvir aquela mensagem, para ouvir aquele sermão. Jesus estava no culto, estava pregando a palavra que ele foi chamado para pregar. Oh glória, quando de repente, oh glória, o culto está acontecendo, o culto está rolando, e diz a Bíblia que vão se aproximar de Jesus Cristo todos os publicanos, todos os pecadores, para ouvir aquele sermão. Mas também vai dizer as sagradas escrituras que no mesmo culto que tem, olha que interessante isso, pastor Ageu, porque diz a Bíblia, e é lindo de se compreender o que ela vai dizer: no mesmo culto que tem a palavra sendo ministrada, o pregador é Jesus Cristo, tem pecador se arrependendo, tem publicano se convertendo, também tem fariseu murmurando. No mesmo culto que tem a palavra sendo pregada, o pregador, glória a Deus, aleluia, o pregador do culto é Jesus. A palavra está sendo pregada, o milagre está acontecendo, o pecador está se convertendo, mas tem um grupinho de fariseu que está sentado de longe, observando o culto acontecer, observando a palavra sendo pregada, observando o pecador se arrepender, e está murmurando, glória,
Eu vou pregar uma verdade aqui nesta noite. Tu dá glória se quiser. O problema de muito crente que entra no culto, sai culto, não recebe milagre, é porque não entrou como adorador. Oh glória. O problema de muito crente que entra no culto, a palavra como essa está sendo pregada, o Espírito Santo está operando, o pecador está se convertendo, mas o problema é porque sempre tem um fariseu sentado na cadeira, olhando de longe, dizendo: o pregador está pregando ruim, o cantor está cantando ruim, o dirigente está dirigindo ruim. Tem alguém que está olhando: olha lá, tu viu a saia da irmã, tu viu o sapato do irmão. Fariseu também está no culto. Fariseu também está no culto, oh glória. Fariseu está no culto. O problema de crente fariseu é porque não entra com o intuito de adorar. O problema de crente fariseu é que não abre a boca para dar glória. Você não vê crente fariseu abrindo a boca para dar aleluia. Está no culto, mas não veio para adorar, oh glória. Aí está de longe perguntando. O pregador está pregando, o pecador está se arrependendo, e o fariseu está dizendo: quem é esse que se assenta, come com o pecador? Quem é ele? Oh glória, eu vou falar. Tem alguém que olha e fala: olha lá, hoje é evangelista Daniel, mas há 3, 4 anos atrás o nariz estava entupido de pó, o pulmão estava cheio de fumaça de maconha. Eu vou melhorar, que é para tu entender o nível de espiritualidade. Há 13 a 14 anos atrás, o 38 estava debaixo do meu travesseiro. Oh glória, tinha quilos de maconha enterrado na calçada da minha casa. Aí alguém passa na frente da MPV e fala: olha lá, não era o traficante, não era o drogado, não era o prostituto, não era o beberrão, não era o mentiroso, não era o enganador. Hoje é pregador da palavra de Deus. O fariseu vai ter que ver o teu milagre. O fariseu vai ter que ver o que Deus vai fazer na tua casa. Ele vai levantar o teu filho como pregador. Ele vai levantar a tua cara. Eu estou para explodir com a glória de Deus. Deus está falando para alguém: pode preparar o culto de ação de graça. Eu estava conversando com uma irmã, a irmã viu meu vídeo e mandou mensagem: oh glória. Eu falei para a irmã: pode preparar o bolo de chocolate, porque eu vou comer o bolo no culto de ação de graça na tua casa, porque eu creio na promessa do Senhor, eu creio naquilo que Deus prometeu. Passa céus e terra, mas a palavra não vai passar. Deus está falando com alguém. Aquele que te chamou de pecador, quando tu se aproximou de Jesus, vai ter que ver. Alamastéria. Vai ter que ver o que eu vou fazer na tua casa. O fariseu, o escriba, vai ter que ver o que eu vou fazer na tua família. Vai ter que ver. Vai ter que contemplar o que eu vou fazer no meio da tua casa, oh glória. Tem alguém dizendo: o pregador, mas já tem muito tempo. Não me esquenta. Eu passei 14 anos escravo do diabo, até que um dia a palavra chegou até mim, oh glória. A palavra chegou até mim, a palavra me transformou.
A palavra bacalabra xandarápia. O evangelista Daniel só está aqui porque a palavra me encontrou. O presbítero Jorge só está aqui porque a palavra encontrou ele. Quer saber uma coisa? Esta mesma palavra 19 anos atrás encontrou com o nosso pastor e alimenta a vida dele até hoje. Até hoje a palavra continua fazendo. Até hoje a palavra continua operando. Aí a palavra está rolando no culto. E os fariseus, olha lá, senta com o pecador, come com o pecador. Aí diz a Bíblia Sagrada que Jesus vendo os fariseus e os escribas murmurando entre si, dizendo: ai, quem é? Este recebe pecadores, come com eles. Aí Jesus vai mudar o sermão. Não, Jesus vai mudar o jeito de pregar o sermão, dizendo: Jesus vai pregar por meio de parábolas. Quando ele sabe que o povo está murmurando, aí ele vai ter que usar parábola. Porque assim, tem muita gente que Deus vai ter que resumir um negócio para te fazer entender a promessa. Você não pegou, né? Deus vai ter que resumir o negócio para te fazer entender a promessa. E Jesus vai usar parábolas para poder pregar. Parábola vem de uma palavra grega chamada parabole, que significa colocar de lado. No sentido bíblico, a palavra parábola tem por sua vez o significado de trazer uma realidade natural e em cima desta realidade natural aplicar uma verdade espiritual. Esta mesma palavra em hebraico tem por significado comparar. Mas ao entender do nosso dicionário da língua portuguesa, a palavra parábola significa uma forma alegórica de transmitir uma mensagem por meio de uma comparação. Jesus está fazendo uma comparação de uma realidade natural e transmitindo para uma verdade espiritual. Jesus está fazendo uma chamada analogia. E Jesus, por meio desta forma alegórica, ele vai nos apresentar 3 situações diferentes. A primeira situação é onde ele conta a respeito da ovelha perdida. A segunda situação, ele vai falar a respeito da dracma que se perde. E a terceira é a do filho pródigo. E nesta situação do filho pródigo, a Bíblia Sagrada vai nos dizer que Jesus começa o seu sermão, a sua terceira parte, porque a parábola é só uma. Há quem diga que Jesus está pregando por meio de 3 parábolas, mas na verdade é a mesma, dividida em 3 partes. Porque diz a Bíblia Sagrada no capítulo 15, e lhes propôs esta parábola. Uma única parábola que Jesus vai dividir em 3 partes. A primeira analogia ele vai usar um animal. A segunda analogia ele vai usar um objeto. Mas na terceira ele vai usar uma pessoa. Ele vai falar: certo homem tinha 2 filhos. Certo homem tinha 2 filhos. E eu gosto porque a Bíblia vai nos dar detalhe, dizendo: e o mais novo. E o mais novo. Observe que a Bíblia Sagrada, ela está falando de 2 filhos,
Um é mais novo, o outro é mais velho, oh glória. Um é mais novo, o outro é mais velho. E eu fiquei refletindo nesta passagem, oh glória, porque a Bíblia faz questão de dizer que um é mais novo e o outro é mais velho, oh glória. E o Espírito Santo de Deus falou ao meu coração dizendo: meu filho, oh glória, atente para esta parte do texto, porque aqui está dizendo sobre duas gerações, a geração mais velha e a geração mais nova. Ambos estão na casa do Pai, ambos estão debaixo da cobertura do Pai. O mais novo está na casa do Pai, o mais velho está na casa do Pai, oh glória. Só que diz a Bíblia Sagrada que o mais novo quer conhecer, o mais novo quer saber mais do que o mais velho, o mais novo quer entender mais do que o mais velho, dizendo: eu sei do meu direito, eu entendo da lei, eu entendo da legislação, então eu sei, papai, que o que é meu de direito é a metade da fazenda, me dá porque eu quero. O problema desta geração mais nova, eu vou dizer qual o pastor Luciano fala, é um acúmulo de informação. O acúmulo de informação te faz atropelar a experiência, oh glória. O acúmulo de informação te faz atropelar a experiência. O mais velho é experiente, o mais velho tem testemunho para contar, o mais velho já sofreu, já apanhou, já sabe que se fizer, eu vou trazer para os dias de hoje. Um nenenzinho de colo sabe, não sabe que se botar a mão no fogo queima, não sabe. Agora pergunta aqui, ó, do tamanho da Yasmin: bota a mão no fogo, Yasmin? Não bota, porque sabe que queima. O filho mais velho tem experiência para passar. E Deus ministrou uma verdade em meu coração, porque o que nós vemos é a geração mais nova pensando que sabe de tudo, e aonde vemos a morte espiritual tomando de conta das igrejas, tomando de conta de famílias, tomando de conta de ministérios. Por quê? Porque o mais novo pensa que já sabe de tudo. Mas eu dou glória a Deus, porque Deus me trouxe para um ministério onde o pastor ainda preserva a geração antiga. Porque eu me lembro que quando eu era pequeno, tinha uns 5, 6 anos, eu ia para a igreja com minha avó. As irmãs, quando começavam a louvar o hino da harpa, a geração mais velha, eu estou falando da geração mais velha, o poder de Deus caía. O diabo começava a gritar de um lado, gritar do outro. Por quê? Porque se sentia encurralado com a graça de Deus. Porque a geração mais velha sabe o que é botar lenha na fogueira. A geração mais velha sabe o que é pedir uma palavra debaixo da oração. A geração mais velha sabe que o milagre, sabe que a resposta vem através da oração, oh glória. E nós estamos vendo uma geração mais nova caminhando para o declínio espiritual. Por quê, pregador? Como o pastor Ageu fala, porque não é acostumado a comer feijoada, oh glória. É a geração do Danone, é a geração Nutella, oh glória, acostumada a tomar caldo de piaba, a pegar a palavra no chat GPT. Não, a geração mais velha ainda sabe que para o fogo continuar aceso no altar, a lenha ainda é no joelho. Só que há um problema. A geração mais nova está se afastando da casa do Pai. Por quê? Porque sabe demais. Porque está buscando saber do que viver. Sabe muito e vive menos, vive pouco. Viver o quê? Experiência com Deus. Não adianta eu dominar a hermenêutica, teologia, exegese, pneumologia,
ciências da religião, todo tipo de matéria religiosa. Não, se não tem experiência com Deus, é puro, é seco, vazio. Aí a Bíblia vai dizer que o pai vai repartir entre eles. Olha só o detalhe do texto. O pai vai repartir entre eles. Tu está pensando que só o mais novo recebeu a parte da herança? Não, o mais velho também recebeu, na mesma hora. Só que o mais novo passou uns dias e falou: vou sair fora. E o problema é isso: o que Deus te dá na casa, o que o pai te dá na casa, tem que ser usado na casa. O que Deus te dá na casa tem que ser usado para casa. Olha lá, braçura. Eu vou melhorar, que é para ver se tu dá glória. Deus te deu o dom de louvar. A voz que Deus te deu não é para cantar funk, não é para cantar pagode, não é para cantar sertanejo. Se Deus te deu para louvar a Ele, vai ter que ser usado na casa. Se Deus te deu para louvar a Ele, vai ter que ser usado na casa. Oh glória, é por isso que tem gente quebrando a cara, porque Deus entrega dentro da casa e quer usar no mundo. Oh glória, Deus entrega dentro da casa o dom de cantar, o dom de pregar, o dom de revelar os dons espirituais, e quer usar fora da casa do Pai. E não funciona assim, porque quem usa o que Deus deu fora da casa, quebra a cara. Quem usa o que Deus deu fora da casa é frustrado. E o que me chama a atenção é porque na cultura hebraica, eles até poderiam desfrutar da sua herança antes do pai morrer, só que teria que partir do pai, coisa que não aconteceu. E o pastor Ageu pregou muito poderoso, muito bem pregado na sexta-feira, sobre o que vem antes do tempo. Porque aquilo que vem antes do tempo é maldição. O filho mais novo, ele pegou e falou: pai, eu quero a minha parte, porque ele tinha direito. Só que o pai que tinha que chegar e dizer: olha meu filho, está aqui a sua parte da herança. Aí o que me chama a atenção é porque eu fico imaginando que, como todo pai, olhando o seu filho de menor, a Bíblia não fala a idade, mas fala que é o mais novo. Então eu posso muito bem fazer essa colocação, talvez para os dias de hoje. Todo pai ou toda mãe que tem o seu filho de menor, se o seu filho vira para você e fala: eu vou embora dessa casa, o que tu vai fazer? Tem gente que vai dar-lhe um tapa na orelha. Você vai embora lá, você está comendo do meu feijão, está comendo do meu arroz, bebendo da minha água, dormindo na minha casa. Tu quer vir para mim e vai dizer que vai embora? Vai, deixa essa daqui virar para mim dizer que vai embora, para ela ver. Eu fico imaginando, porque o filho vira para o pai e fala: eu vou embora, pega tudo que é dele e casca fora. Aí a Bíblia não fala que o pai falou pelo menos um: não meu filho, vai não. Sabe por quê? Porque o pai não quer que o filho fique forçado dentro da casa. Não é por força, não é por violência. O pai não aceita que você faça as coisas forçadas dentro da casa dele. Eu vou orar porque senão um pastor vai. Não. Se eu tenho que ir para o culto, porque senão. 2 Coríntios capítulo 9, verso 7. Porque Deus ama o que dá com alegria, não por força, nem por violência, nem por necessidade. Aí o pai viu que já era um negócio forçado, falou: pode ir. E ele vai. Só que o problema está aí. É quando alguém se afasta da casa do pai. Filho que se afasta da casa do pai é problema. Filho que se afasta da cobertura do pai é problema. É um problema se afastar da casa do pai.
Porque vai ter momentos que o pai vai estar longe para te defender. Aí diz a Bíblia Sagrada que ele vai, começa a gastar. Porque olha só que interessante, o texto vai dizer que o filho mais velho, quando vê o mais novo voltando, ele vai dizer: esse teu filho gastou tudo com prostituta. Então está deixando bem claro que gastou com tudo que é errado. Gastou com bebida, gastou na prostituição, gastou com tudo que não presta. Só que enquanto você tem, você é bom para eles. Enquanto você está podendo oferecer, é o melhor amigo. Eu estou pregando para alguém aqui que Deus está dando livramento de uma frustração no meio da amizade. Deus está falando com alguém aqui, só está te convidando porque tu pode oferecer alguma coisa. Só estão te chamando porque tu pode oferecer alguma coisa. Deixa a tua utilidade acabar no meio da rodinha para tu ver onde é que tu vai parar. Deixa a tua utilidade acabar para tu ver onde é que tu vai parar. Eu vou pregar mais. Deixa a polícia te pegar para tu ver aonde é que você vai parar. Porque enquanto está servindo para alguma coisa, tá bom. Meu amigo para lá, meu amigo para cá. Mas quando tudo acabar, aí tu vai ver que o único que vai estar te esperando é o Pai. Tu vai ver que o único que está te esperando é o Pai, oh glória. Tu vai ver que o único que está de braços abertos para você é o Pai, oh glória a Deus, aleluia. Eu vou melhorar que é para tu entender o que Deus está falando contigo nesta noite. Quando teus amigos te abandonar, quando a rodinha de parceiro te abandonar, você vai ver que o único que está de braços abertos para você foi aquele que pagou preço pela tua vida, foi aquele que derramou sangue no Calvário para a tua vida. Aí a Bíblia vai dizer: e caindo em si. Aí tem um grande problema. Porque tem filho pródigo não só distante da casa do pai. Há um grande problema nesta geração, é porque tem filho pródigo dentro da casa do pai, mas distante do pai. Está dentro da casa do pai, mas não se encontra com o pai. E que filho pródigo é esse, pregador? É o que deixou de orar, é o que deixou de consagrar, é o que deixou de jejumar, é o que deixou de se separar. E Deus está falando com alguém: hoje é noite de cair em si. Hoje é noite de cair em si. Alamande reble assúria. De calabrandaga sub de calabrandarábia. Oh glória, quando Jesus está contando estas 3 parábolas, ele está querendo dizer para os fariseus o seguinte: oh glória, a ovelha perdida, ela se perde, eu vou atrás, oh glória, boto nas costas e trago de volta. Por quê? Porque a ovelha, oh glória, ainda não tem noção para onde vai. A ovelha só vai se for guiado. Aí diz a Bíblia que ele continua pregando a analogia da dracma perdida, oh glória. A moeda até tem valor, mas não sabe que é valorosa. A moeda até tem valor, mas não sabe que é valorosa. A lamparina acende, a mulher começa a varrer a casa e procura a dracma. É Deus dizendo: é porque tem muita gente que tem valor na minha hora, mas ainda não sabe que tem valor, então eu vou atrás. Tem gente que ainda não sabe o que tem que fazer, então eu vou atrás. Mas tem certo filho pródigo, tem certo filho pródigo que tinha cadeira, que tinha anel, que tinha sandália, que tinha roupa, e decidiu sair da casa do pai. Eu não vou atrás, não.
Eu não vou eu vou trazer para o dia de hoje. O problema desta geração é porque o pastor tem quebrado a cabeça com o filho pródigo. Glória a Deus, aleluia. Já sentou na cadeira de honra, já botou anel no dedo, já vestiu uma roupa nova, mas não para de dar trabalho pro pai. E Deus está falando: eu vou deixar quebrar a cara, eu vou deixar comer alfarroba. Diz a Bíblia que o filho pródigo vai desejar comer alfarroba. Alfarroba não é lavagem, alfarroba é uma mistura de folhagem que fazia para dar para escravo, e o que sobrava ele dava para os animais. O filho pródigo está desejando comer comida de escravo. Glória a Deus, aleluia. O filho pródigo saiu da mesa para ir para o chiqueiro, para a lama, para a imundícia, comer comida de escravo. O diabo é desse jeito, o diabo tira da mesa e bota no chiqueiro. Só que Deus tira do chiqueiro e bota para sentar na mesa. Deus tira da lama e bota para Deus está falando comigo: eu estou tirando alguém da lama e vai voltar para a mesa. Vai voltar para a mesa. Vai voltar para a mesa. Deus está falando: se tu não morava, é noite de sair da lama e voltar para a mesa. Se tu não lia mais a palavra, é noite de sair da lama e voltar para a mesa. Se não descia mais na madrugada, ei, para de comer alfarroba, volta para a mesa. Volta para a mesa. Deus está falando com alguém. Ainda tem cadeira. Se coloca de pé. Ainda tem cadeira, ainda tem cadeira. Cadê você que pode dar glória? Cadê você que pode adorar Ele por pelo menos um minuto? Ele está aqui, Ele é digno de honra, Ele é digno de glória. A tua adoração não é para o evangelista Daniel, a tua adoração não é para o pastor, é para aquele que vive.